Chega aí, gente, vamos entrar no bom senso. Qual é o tipo de inimigo mais perigoso que existe? Não é aquele que te enfrenta de frente, é aquele que você nem sabe que você tá jogando contra ele. Hoje, em Duelo de Gênios, temos algo inédito. O maior detetive do mundo contra o gênio que nunca revela que é um gênio. Um resolve crimes impossíveis, expondo a verdade. O outro manipula a realidade sem ser visto. L. Laurit contra Kiyotaka Ayano Koji. E eu vou ser brutalmente honesto com vocês. Esse duelo não tem resposta óbvia. E a resposta vai chocar até o que se acha mais inteligente. Então, pessoal, se vocês apreciam duelos mentais de verdade mesmo, tô falando com vocês de verdade, onde inteligência não é só sobre força, mas sobre quem controla o jogo sem ser percebido, deixe seu like e se inscreva no canal O Xadrez Mental. E sente-se, minha esplendorosa plateia, o show já vai começar. Mas antes de começar, me diz, quem você acha que vence? O L, que caça a verdade, etc, ou o Ayano Koji, que controla sem aparecer? Comenta aí embaixo, porque no final desse vídeo você talvez mude de ideia. Então vamos começar o ato 1. Os jogadores. Vamos começar pelo L. Laurit, o caçador da verdade. Vamos ser diretos. Ele não é apenas o maior detetive do mundo, ele é o cara que resolve o impossível. Kira, um assassino que mata sem contato físico, sem rastros, apenas sabendo o nome e rosto. Qualquer pessoa normal diria que não dá pra pegar. O L pegou, sem maldade. E fez isso usando algo que pouca gente entende. Lógica extrema combinada com provocação psicológica. Ele não joga só deduzindo. Ele força o inimigo a se revelar. O teste de transmissão falsa pra Kira, putz, genial, gente. Ele não tinha certeza de onde Kira estava. Então criou uma situação onde Kira precisava reagir. Se ele não reagisse, aí ia ser mais um probleminha. Mas aí que ele descobriu o ponto fraco dele. E quando ele reagiu, ele estreitou a área. Ele trabalha com risco calculado. Ele se expõe, interage, provoca, porque ele sabe que gênios têm ego, e ego cria padrões, e padrões são rastreáveis. Mas aqui está o problema de L. Ele precisa de interação para vencer. Ele precisa que o inimigo erre, precisa que o inimigo reaja, e se o inimigo nunca errar, putz, vamos ver o que acontece. Kiyotaka Ayano Koji, o fantasma que controla. Ayano Koji é diferente, completamente diferente dele. Ele não quer ser reconhecido, não quer crédito, não quer que saibam que ele existe, na verdade. Ele só quer controlar. Ele é um produto da Sala Branca, um experimento para criar o ser humano perfeito. A inteligência dele é absurda, controle emocional ele tem total. E tem também a capacidade de ler pessoas como elas se fossem livros abertos. Mas o diferencial de Ayano Koji não é só a inteligência dele, é a invisibilidade estratégica. Inclusive, eu vou ressaltar só 48 Leis do Poder, que fala sobre isso, mas é só algo passageiro, vamos continuar o vídeo. Ele manipula sem ser percebido. Na classe D, ele orquestrou vitórias inteiras e ninguém sabia que foi ele. Ele colocou outras pessoas na frente, criou narrativas, controlou resultados, e quando alguém começava a suspeitar, ele desaparecia da jogada. Ayano Koji não joga xadrez, e ele faz você jogar xadrez achando que está vencendo, enquanto ele controla o tabuleiro inteiro. Aqui está a diferença brutal entre os dois. O L caça a verdade. Ayano Koji cria a verdade que você vai encontrar. L expõe mentiras. Ayano Koji constrói mentiras impossíveis de expor. E isso nos leva à pergunta central: como você caça alguém que se recusa a ser caçado? E no ato 2, a gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens de cada um. Então vamos ser bem cirúrgicos, onde cada um domina, onde cada um falha. Vamos começar pelo L, onde ele domina. Ele tem a dedução lógica superior, ele tem a capacidade de pressionar o inimigo, experiência contra mentes perigosas e recursos e rede de apoio, tá? Então assim, a dedução lógica superior dele, ele pega informações fragmentadas e monta o quebra-cabeça completo. Ele vê padrões
onde outros veem caos. E no caso da capacidade de pressionar o inimigo, L não espera passivamente. Ele cria situações onde o inimigo precisa reagir, e cada reação é um dado novo. E a experiência contra mentes perigosas, ele já enfrentou psicopatas, manipuladores, assassinos em série. Ele sabe como gênios pensam, ele sabe onde eles erram. E recursos de rede de apoio que ele tem um acesso à tecnologia, equipe, influência global. Ele pode investigar qualquer coisa. E agora vamos falar sobre suas falhas. Ele precisa de informação concreta, ele se expõe em confrontos mentais, dependência de reação do inimigo. Esses são os defeitos dele. A questão de ele precisar de informação concreta, ele não trabalha com achismo. Se não há dado, não há dedução. E o caso dele se expor em confrontos mentais é que ele interage com o alvo, a interação cria vulnerabilidade, e a dependência de reação do inimigo, se o inimigo não reagir, ele perde velocidade. Agora vamos para o Ayano Koji, onde ele domina. Ele domina a invisibilidade estratégica, manipulação indireta, controle emocional absoluto, planejamento de longo prazo. Essas são as coisas que ele domina. E a invisibilidade estratégica dele, ninguém sabe que ele está jogando, e se ninguém sabe, ninguém pode contra-atacar. E a manipulação indireta, Ayano Koji não move peças sozinho, ele faz as outras pessoas moverem as peças. E o controle emocional absoluto dele é zero ego, zero impulso e zero padrão detectável. O planejamento de longo prazo que ele tem, Ayano Koji pensa em meses de antecedência, não em dias, não em semanas, meses, às vezes até em anos. E agora vamos falar sobre as falhas do Ayano Koji. Ele evita confronto direto, ele pode demorar demais para poder agir, ele não busca dominar, apenas controlar. E o caso dele evitar o confronto direto, se forçado a aparecer, ele perde totalmente a vantagem dele. Pode demorar mais para agir, porque o controle invisível é lento, exige paciência. E não buscar a dominação e apenas o controle, Ayano Koji não quer vencer de forma óbvia, ele quer que pareça que outra pessoa venceu. Aqui está o conflito real. Ele é um caçador, Ayano Koji é um fantasma. E como você caça um fantasma? Me expliquem. Então chegamos no ato 3, um no mundo do outro. Agora então a gente vai falar sobre o cenário hipotético. Primeiro, Ayano Koji no mundo de Death Note. Imagina o seguinte, o mundo está sendo aterrorizado por Kira, ele está investigando. O Ayano Koji está observando os dois, ele não é o Kira, tá? Só para deixar bem claro. Isso seria óbvio demais, arriscado demais, não é algo que ele faria. Inclusive, ele controlaria quem é Kira, ele encontraria Light Yagami antes de L. Afinal, um fantasma acha o outro fantasma bem mais fácil, com certeza. Faria uma coisa simples, ofereceria ajuda. Light, você precisa de alguém que entenda o que você está fazendo, alguém que possa proteger você. Light, arrogante, aceitaria, e Ayano Koji começaria a guiar as ações de Light. Ele iria sugerir alvos, padrões falsos, criaria camadas de desinformação. Ele estaria investigando Kira, mas Kira estaria sendo manipulado por alguém que ele nem sabe que existe. Quando ele finalmente chegasse perto de Light, Ayano Koji já teria criado 3 outros suspeitos, igualmente plausíveis. E quando ele eliminasse esses suspeitos, Ayano Koji criaria mais 3. Ele estaria caçando o fantasma, e o pior, um fantasma que ele nem sabe que está caçando. Ele no mundo de Classroom of the Elite, agora tudo inverte. Ele chega no Advanced Nurturing High School, e ele não está estudando, ele é um investigador externo chamado para analisar um padrão estranho de vitórias da classe D. Ele começa a revisar dados, exames manipulados, traições orquestradas, acordos impossíveis, e ele percebe algo. Alguém está controlando tudo, mas quem? Ele começa a eliminar suspeitos. Horikita, muito emocional. Kushida, muito óbvia. Ryuen, muito agressivo. Então ele nota algo. Kiyotaka Ayano Koji. Ele nunca se destaca, nunca lidera, nunca aparece, mas sempre está presente. Quando algo importante acontece, ele começa a testar. Cria situações onde Ayano Koji precisaria reagir, mas Ayano Koji não reage. Ele deixa outras pessoas reagirem. Ele suspeita, mas suspeitar não é provar. E aqui está o problema. No mundo de Ayano Koji, não há crimes, exatamente, vamos assim dizer, né? Não há lei quebrada, não há nada que ele possa processar
processar apenas manipulação social e L percebe algo brutal. Ele pode saber a verdade, mas não pode expô-la. E então chegamos no ato final. 4. Agora o cenário definitivo. Mundo neutro, sem vantagem de universo, L versus Ayano Koji. O cenário vai ser o seguinte. L recebe uma missão para investigar um padrão de manipulações corporativas / políticas que levantaram várias empresas à falência. Tudo parece acidental, mas L sabe que não é. Alguém está controlando debaixo dos panos. Ayano Koji é o responsável, mas ninguém sabe. Ele usou proxies, camadas de intermediários, ordens indiretas. Ele começa a investigar. E aqui está onde fica interessante. Ele identifica padrões, ele percebe que as falências seguem uma lógica. Ele mapeia conexões e começa a suspeitar de 3 pessoas. Uma delas é Ayano Koji, mas Ayano Koji percebe que está sendo observado e faz algo bem simples. Desaparece da jogada. Ele coloca outra pessoa na frente, cria evidências falsas apontando para essa pessoa. Ele investiga, prende o suspeito, mas as manipulações continuam. Ele percebe que errou e recomeça. Agora, com Ayano Koji totalmente invisível, aqui está o problema central. Ele precisa de evidência concreta para agir. Ayano Koji nunca deixa evidência concreta. Ele precisa que o inimigo reaja. Ayano Koji nunca reage diretamente. Se o jogo for direto, cara a cara mesmo, interação direta, ele vence. Porque esse cenário, Ayano Koji precisa aparecer. E quando aparece, ele vira rastreável. Mas se o jogo for invisível, sem confronto direto, Ayano Koji vence. Porque ele pode suspeitar, pode deduzir, pode até saber, mas sem prova, sem reação, sem interação, não há como expor. Então, veredito final. Depois de analisarmos a inteligência, métodos, vantagens e limitações de cada um, aqui está a verdade brutal. L. Laulitz vence quando há interação, quando ele pode provocar, testar, forçar reações. Kiyotaka Ayano Koji vence quando não há interações, quando ele pode controlar sem aparecer. E aqui está o ponto decisivo. Ayano Koji sempre escolhe não interagir. Essa é a estratégia dele e ele se recusa a entrar no jogo direto. E se ele não pode forçar interação, ele não pode vencer. Por isso, em terreno neutro, onde Ayano Koji controla as regras do confronto, Ayano Koji vence, não porque é mais inteligente que ele, mas porque ele entende algo que ele não aceita de jeito nenhum. O jogo mais perigoso é aquele que você não sabe quem está jogando ou que. Se você chegou no resumo, então você é um guerreiro ou você é um preguiçoso por ter pulado até aqui. Então vamos lá. Resumindo, a gente fala sobre que o L é um caçador da verdade, um dedutor lógico extremo, ele provoca reações nos outros, ele precisa de interação para vencer. E que o Ayano Koji é um fantasma que controla, ele usa estratégias que deixam ele invisível, ele manipula de forma indireta, vence sem aparecer. E a dinâmica do duelo deles é o seguinte: o L vence se conseguir forçar a interação direta, Ayano Koji vence se conseguir evitar a interação direta. Ayano Koji sempre escolhe evitar a interação. Logo, Ayano Koji controla as condições do jogo. Veredito final do resumo é o seguinte: o jogo direto, confronto cara a cara, ele vence 70/30. O jogo invisível, sem confronto direto, Ayano Koji vence 80/20. Em um cenário real, Ayano Koji escolhe as regras, Ayano Koji vence de 65/35. Contexto: Ayano Koji decide como o jogo acontece, logo a vantagem é dele. Finalizando mais um vídeo, gente, esse duelo não é sobre quem é mais inteligente, é sobre quem entende melhor o jogo humano, porque no mundo real, o gênio mais perigoso não é aquele que aparece, é aquele que nunca precisa aparecer. Deixa nos comentários, você concorda? Ou você acha que L, com os recursos certos, conseguiria expor Ayano Koji? Esse foi o duelo de gênios aqui no O Xadrez Mental. E lembre-se, no xadrez mental, vence quem controla o jogo sem ser visto.